A crescente instabilidade no leste europeu ganhou um novo desdobramento com declarações do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sugerindo um possível envolvimento militar direto da Turquia no conflito na Ucrânia. O líder turco indicou que seu país poderia participar de operações de manutenção da paz, desde que tivesse voz ativa na coordenação das estratégias. Esse posicionamento inesperado gerou uma reação imediata da comunidade internacional, reacendendo discussões sobre o papel de Ankara na guerra e suas implicações políticas e estratégias. Historicamente, a Turquia tem mantido uma abordagem pragmática em relação à guerra na Ucrânia, buscando equilibrar suas relações com o Ocidente e Moscou, sem comprometer sua autonomia geopolítica. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, Ankara desempenhou um papel de mediador, facilitando acordos como o corredor de exportação de grãos do Mar Negro e evitando um rompimento definitivo com qualquer um dos lados. No entanto, a possibilidade de um engajamento militar direto indica uma mudança significativa na sua estratégia. Caso se concretize, essa decisão poderia alterar não apenas o cenário da guerra, mas também as dinâmicas internas da OTAN e a relação da Turquia com a Rússia. A Turquia mantém um dos maiores e mais bem treinados exércitos da Aliança Atlântica, com experiência em conflitos no Oriente Médio, especialmente na Síria, onde suas tropas realizaram diversas operações militares. O uso de drones turcos, Bayraktar TB2, por exemplo, teve um impacto significativo no campo de batalha ucraniano, auxiliando Kiev na destruição de blindados e sistemas de defesa russo. O possível envio de forças turcas para a Ucrânia poderia representar um reforço estratégico considerável para os ucranianos, principalmente se acompanhado de suporte logístico e armamentista mais amplo. Relatórios diplomáticos indicam que Erdogan teria discutido com autoridades russas a possibilidade de incluir a Turquia em uma eventual força de estabilização no território ucraniano. Entretanto, o governo turco deixou claro que não aceitaria um papel meramente operacional, exigindo participação ativa nas decisões estratégicas e no planejamento das missões. Essa postura reflete a intenção de Ankara de consolidar sua influência na região e garantir que suas ações sejam reconhecidas como parte essencial das negociações futuras para o fim do conflito. No entanto, essa iniciativa levanta questionamentos sobre os interesses reais da Turquia. Além da oportunidade de reforçar sua posição como mediadora internacional, o envolvimento militar poderia abrir portas para acordos bilaterais de defesa e cooperação econômica. O setor militar turco, que tem crescido nos últimos anos com o desenvolvimento de novas tecnologias bélicas, poderia se beneficiar diretamente desse engajamento, consolidando a Turquia como um fornecedor de armas e equipamentos avançados para aliados estratégicos. Por outro lado, a decisão de Ankara de se envolver militarmente na guerra pode gerar desafios diplomáticos dentro da própria OTAN, uma aliança que tem adotado uma postura cuidadosa para evitar um confronto direto com Moscou. Até o momento, os países membros concentraram seus esforços no fornecimento de armas avançadas, assistência logística e treinamentos militares às tropas ucranianas, sem mobilizar forças diretamente para o campo de batalha. A introdução de tropas turcas na Ucrânia poderia representar uma mudança nesse equilíbrio estratégico, levantando questionamentos sobre até que ponto a OTAN está disposta a tolerar uma participação mais ativa de um de seus membros. Caso a Turquia leve adiante essa iniciativa, poderá enfrentar resistência interna na aliança, especialmente de países como França e Alemanha, que têm defendido abordagens mais cautelosas para evitar uma escalada irreversível do conflito. Alguns membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, poderiam ver a movimentação turca como uma oportunidade para pressionar ainda mais Moscou, mas ao mesmo tempo precisariam lidar com os riscos de uma retaliação russa. Além disso, essa possível atuação independente da Turquia poderia intensificar as tensões já existentes dentro da aliança, uma vez que Ankara tem histórico de adotar políticas externas que nem sempre estão alinhadas para interesses coletivos da organização. Outro fator crucial é a relação entre Turquia e Rússia, que tem sido marcada por uma complexa rede de cooperação e rivalidade. Embora os dois países estejam em lados opostos em diversos conflitos, como na Síria, na Líbia e no Cáucaso, com o apoio turco ao Azerbaijão na guerra contra a Armênia em Nagorno-Karabakh, eles têm mantido uma colaboração pragmática em questões econômicas e energéticas. A Turquia importa grande parte de seu gás natural da Rússia e, recentemente, os dois governos
ambos têm reforçado laços comerciais, inclusive com acordos no setor de energia nuclear e turismo. O envio de tropas turcas à Ucrânia poderia ser interpretado pelo Kremlin como uma afronta direta para interesses russos, levando a possíveis represálias políticas e econômicas. Moscou poderia, por exemplo, adotar sanções contra empresas turcas, restringir o fornecimento de gás ou até mesmo apoiar grupos que desafiam os interesses turcos na Síria, aumentando a pressão sobre as forças de Ankara na região. Além disso, essa movimentação poderia incentivar uma resposta militar indireta, como o reforço da presença russa no Mar Negro ou o fornecimento de armamentos mais avançados a aliados estratégicos para contrabalançar a influência turca. Ankara, por sua vez, precisaria pesar os benefícios e os riscos dessa decisão. O envio de tropas à Ucrânia poderia fortalecer sua posição dentro da OTAN, demonstrando comprometimento com a aliança e garantindo maior influência sobre futuras decisões estratégicas. No entanto, ao mesmo tempo, essa medida poderia comprometer sua relação com Moscou e gerar impactos econômicos significativos, especialmente em um momento de desafios internos, como a inflação elevada e a desvalorização da lira turca. O cenário, portanto, é altamente sensível e de consequências imprevisíveis. Qualquer passo em falso pode alterar radicalmente o equilíbrio geopolítico, forçando a Turquia a lidar com um jogo duplo entre seus aliados ocidentais e um Kremlin cada vez mais desconfiado de suas intenções. Além das repercussões internacionais, Erdogan também precisará considerar os desafios internos antes de tomar qualquer decisão definitiva. A economia turca tem enfrentado dificuldades significativas nos últimos anos, com uma inflação que ultrapassou os 60% em certos períodos e uma desvalorização acelerada da lira turca, tornando os bens importados mais caros e impactando diretamente o custo de vida da população. Esses fatores têm gerado insatisfação generalizada e colocado o governo sob intensa pressão, tanto da oposição quanto da própria base eleitoral de Erdogan. O envio de tropas para um conflito estrangeiro poderia ser interpretado de diferentes formas dentro da Turquia. Por um lado, setores nacionalistas e apoiadores do governo poderiam enxergar essa ação como um reforço ao prestígio internacional do país e um passo rumo à consolidação da Turquia como um ator indispensável nas negociações de segurança europeia. No entanto, grupos da oposição e parte significativa da população podem questionar a real necessidade de um envolvimento direto na guerra da Ucrânia, especialmente considerando os desafios econômicos internos e as consequências de um confronto indireto com a Rússia. Outro ponto crucial é a forma como essa decisão poderia afetar a estabilidade política do país. A Turquia possui um histórico de polarização intensa e qualquer passo arriscado no cenário internacional pode aprofundar divisões entre apoiadores e opositores do governo. Manifestações contrárias à guerra podem surgir, especialmente se o envolvimento militar resultar em custos elevados ou provocar retaliações econômicas que agravem ainda mais a situação da população. Além disso, a oposição turca poderia usar esse contexto para pressionar Erdogan politicamente, acusando-o de priorizar ambições geopolíticas em detrimento da recuperação econômica do país. Outro aspecto relevante é a posição das Forças Armadas turcas, que já operam em múltiplos teatros de conflito, como a Síria, o Iraque e o Cáucaso. O deslocamento de tropas para a Ucrânia poderia exigir um desdobramento estratégico e, dependendo do nível de envolvimento, até comprometer recursos utilizados para a segurança nacional em outras regiões. Além disso, o impacto sobre os militares turcos deve ser levado em consideração, pois um conflito desse porte poderia resultar em baixas que repercutiram fortemente na opinião pública e na moral da tropa.